Olá, boa noite, tudo bem? Meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estou aqui de volta para mais um vídeo no nosso canal Família Luz da Bíblia. Eu me chamo Érica Santos e estamos aqui mais uma vez para falar algumas coisas relacionadas às emoções, à mente, ao comportamento. E como sempre, nós vamos começar fazendo a nossa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus querido, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia na tua presença. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Que neste momento, Senhor, possa estar com as suas mãos sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, que as suas bênçãos, que a sua graça, que o seu amor possam ser com aqueles, Senhor, que estão nos assistindo e com aqueles que ainda, Senhor, não nos assistiram também. Pai, é isso que eu te peço nessa noite e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos aqui, eu quero falar algo bem curioso. Como você sabe que tipo de profissional você precisa? Como saber se eu procuro um psicanalista ou se eu procuro um psicólogo, né? Bom, o psicólogo, ele vai trabalhar no comportamento, aquele paciente que entende, que sabe o que está sentindo, aquele paciente que conhece as suas dores, que sabe que tipo de situação ele está vivendo, ele consegue ter esse discernimento. Esse paciente ele vai procurar o psicólogo, que é o profissional que trabalha o comportamento, né? E aí é ele que vai tomar esse paciente pela mão e vai sugerir para ele o melhor caminho, com as técnicas que são necessárias ali aplicar através dos testes que serão realizados. Ele vai aplicar ali com aquele paciente em clínica. Já o psicanalista, ele trata do inconsciente, daquilo que o paciente sente, mas não consegue elaborar, não consegue expressar. Ele, na verdade, não sabe por que ele está sentindo aquilo. Na verdade, ele apresenta sintomas, às vezes, muitas das vezes no corpo, na alma, e ele não consegue saber de onde vem e por que está sentindo aquilo. Então, esse profissional, que vai tratar essa pessoa é o psicanalista. É ele que está apto a conversar e, através da associação livre de ideias na clínica, através da escuta, né, ele vai conseguir, na verdade, como é que eu posso dizer? Ele vai conseguir traduzir, ele vai conseguir interpretar, ele vai conseguir ajudar esse paciente a identificar a dor que ele está sentindo, né? Freud, ele usa uma tragédia, né, uma tragédia grega, que ele colocou o nome de Complexo de Édipo, né, o Édipo Rei. Se vocês não conhecem, busque essa tragédia grega aí no seu Google, que você vai entender do que eu estou falando. E através dessa tragédia grega, Freud ele elaborou a explicação para a estrutura psíquica do ser humano, como é feita a estrutura psíquica através desse acontecimento, dessa tragédia, né? O paciente do psicanalista, ele carrega dentro de si uma criança que não foi escutada e que precisa ser ouvida. A resposta que esse paciente procura fora, ele vai encontrar dentro dele mesmo. Então, muitas das vezes, a gente vai procurar um profissional que a gente quer saber se esse profissional tem as respostas para as nossas dores. Quando, na verdade, o psicanalista ele vai ajudar essa pessoa a encontrar as próprias respostas. Não existe solução mágica, como eu já falei, né? Ele vai encontrar as respostas através da interpretação que o analista vai ajudar ele a ter, ao entendimento que ele precisa ter, justamente para poder encontrar essas respostas. E aí poder se reconectar
né, novamente, ter o domínio novamente da história dele, da dor que ele sente. Freud, né, ele dizia assim, que aquilo que você não domina acaba te dominando. Né? Na realidade, quando você sofre um trauma e ele é recalcado é quando não está mais aqui no consciente, você não consegue dominar, né? Houve um trauma ali e por algum motivo, por um mecanismo de defesa, ele é transferido para o inconsciente, para que você não sofra. A nossa estrutura psíquica, ela tem muito disso, né? Ela usa mecanismo de defesa para nos proteger, porque não quer que soframos, né? A gente não pode... A nossa estrutura psíquica, ela nos defende, mas por algum motivo essa defesa, ela acaba nos causando um transtorno, algo que não é tão bom assim, né? Porque se a gente não consegue dominar e saber aquilo que a gente sente, o que a gente não sabe, o que a gente desconhece, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue dominar, é desconhecido. E as nossas ações e as nossas atitudes, elas são basicamente interferidas 90% pelo nosso inconsciente. São justamente por essas coisas que foram recalcadas e jogadas lá para o inconsciente é que nos movimentam, nos impulsionam, né? E quando isso acontece, nós entramos num ciclo de repetição e ficamos repetindo aquela dor inconscientemente. E por isso nos sentimos angustiados, por isso começam a aparecer os sintomas, né, no nosso corpo, nas nossas ações, nas nossas manias, nos nossos sonhos, eles vão estar aparecendo. E ali na fala, o paciente ele começa a entregar ao analista, ao terapeuta, ao psicanalista, sinais daquilo que está dentro do inconsciente. E através dessa escuta que o analista vai fazer, né, que tem vários tipos de escuta. Na clínica temos a escuta ativa, a escuta flutuante, temos a escuta interpretativa, temos a escuta empática, né, onde nos colocamos no lugar do outro. Então, a gente, através dessa escuta, nós vamos conseguir ajudar esse paciente a conhecer o trauma, a raiz daquele trauma, daquela dor, né? Não basta só tratar um sintoma. Então, se eu pego esse paciente e levo a um psicólogo, ele vai conseguir ajudar esse paciente de alguma maneira, mas ele não vai lá na raiz do problema. Ele precisa de um auxílio do terapeuta psicanalista. Então, isso pode ser feito em conjunto. Tanto o trabalho terapêutico do psicanalista quanto o trabalho terapêutico do psicólogo, né? E, lógico, o psicanalista ele vai saber quando esse paciente ele já está apto a se desenvolver e caminhar sozinho. E aí vale encaminhar ele para um psicólogo, vale encaminhar ele para que ele possa conhecer algumas técnicas de comportamento, para que ele possa conseguir, né, aí varia de caso para caso, avançar, para que ele possa ressignificar, para que ele possa sublimar, né, aquele trauma, aquela situação, e isso não cause mais para ele um impedimento. Então, é basicamente isso, a diferença entre o psicólogo e o psicanalista. É óbvio que aqui eu estou fazendo um resumo, eu não estou aqui entrando muito profundo, mas para que você consiga ter uma noção, isso já é assim uma grande descoberta, né? Porque às vezes a gente fica se perguntando, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. E tá tudo bem.
E é bom isso. E o psicólogo, ele também estuda psicanálise na faculdade. Ele tem uma matéria, né, psicanálise, que ele vai estudar porque ele precisa também conhecer também esse processo psicanalítico na estrutura psíquica do comportamento do ser humano, né? Então é isso, meus amores. Hoje nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais um vídeo. Fiquem na paz. Amo vocês. Uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde.